Então, vamos iniciar. Bom dia a todas e a todos, senhores deputados, senhoras deputadas. Eu queria, antes de mais, agradecer a presença, dizer-lhe que, na realidade, reconhecemos que esta petição já deu entrada no Parlamento, por isso em fevereiro do ano passado, de 2019. No entanto, dada a proximidade do final da legislatura, ela foi redistribuída e atualmente está na Comissão da Administração Pública, Modernização Administrativa, Descentralização e Poder Local, que é uma nova comissão agora nesta legislatura. E esta petição foi subscrita por 198 autores e solicitam a adoção de medida legislativa com vista à criação da carreira especial de técnico superior jurista. Por isso, nesta primeira fase, estão presentes deputados de outros partidos, de todos os partidos, e nesta primeira fase, eu queria saudar então o Sr. Ricardo Manuel Vieira Pereira, que é o primeiro subscritor, e o Ricardo também não conseguiu vir porque teve mas não haverá problema nenhum. Dizer-lhe que terá então 10 minutos nesta fase inicial para nos ajudar a compreender melhor a petição, para nos explicar, e depois os grupos parlamentares irão fazer questões e terá novamente 10 minutos no final para nos esclarecer melhor sobre essas questões. E por isso eu passava a palavra para esses 10 minutos iniciais, ou o tempo que pretender gastar para nos explicar melhor o teor da petição. Muito obrigada. Bom dia a todos. Eu não sei se é preciso ligar. Eu tenho que ligar. Ok. É a minha primeira vez cá, portanto, se tiver alguma erro, digam-me. Agradeço à Sra. Deputada pelo convite e aos grupos parlamentares que estão cá presentes. Esta petição nasceu com uma... digamos, do fruto do nosso envolvimento da atividade. Eu, por acaso, sou jurista na Autoridade das Condições de Trabalho e juntamente com o meu colega, que hoje não está cá, decidimos criar uma petição porque, de facto, a carreira de jurista foi extinta em 2009, com a nova fusão das carreiras gerais, em que passou toda a gente a ser não especialista, mas generalista. E acontece que há organismos que efetivamente mantêm estas carreiras de técnico superior jurista e que de facto acho que é importante por várias razões. Uma é a prioridade desta legislatura, já percebi, que é premiar os jovens qualificados e os técnicos qualificados. Eu estou na função pública já, embora licenciei-me depois, mas já estou na função pública há cerca de 20 anos. E a função pública, em termos de técnicos superiores juristas e técnicos superiores economistas, há um vazio, porque de facto as pessoas não ficam nas carreiras, saem porque é mal remunerado e o que é exigido ao trabalhador é muito difícil manter a sua função. E nasceu esta carreira, pronto, que no fundo achamos que é uma justiça repor esta situação. Estou aberto a questões que, no fundo, eu já dei exemplos na petição sobre... Trouxe também aqui uma portaria que saiu em 30 de agosto do ano passado, em que foi reformulada a Lei da Autoridade Tributária, que incluiu novamente a carreira especialista de técnico superior jurista. E pronto, e era isso que nós queríamos propor. Então, eu iria agora perguntar aos senhores deputados e às senhoras deputadas se querem tomar da palavra ou fazer alguma questão relacionada com o assunto em questão. Muito bom dia. Senhora deputada... Carlos, PSD. Obrigada. Também agradecia, até por uma questão de se dar a conhecer ao... É isso mesmo. Muito bom dia. Desde já um cumprimento em nome do PSD. Obrigado. Carlos.
e também um agradecimento aos peticionários por nos terem feito chegar esta pretensão e dizer o seguinte: é claro que para o grupo parlamentar do PSD, neste caso em representação do próprio partido, e isso ficou bem patente na discussão que fizemos no Orçamento de Estado de 2020, a nossa posição é sempre uma posição de grande responsabilidade relativamente a matérias, e principalmente a estas matérias que trazem para nós sempre algo que para nós também é fundamental, que é a dignificação da carreira dos funcionários da administração pública. Mas também trazer aquilo que para nós também é muito pertinente, que é a responsabilidade na adoção das medidas e aquilo que é a sua implicação do ponto de vista orçamental e de despesa naquilo que é o orçamento do Estado. E, desse ponto de vista, é claro que nós sabemos que a legislação atual não contempla a existência de uma carreira especial e específica para técnicos juristas. Sabemos que as alterações legislativas que houve anularam aquilo que era uma progressão vertical, ou melhor, transversal, e simplesmente conduziram a uma progressão vertical nas carreiras, e que a própria tabela de remuneração única não permite outro tipo de avaliações específicas, tirando a questão dos técnicos informáticos, superiores de informática. Noutras carreiras não existe uma carreira especial. E por isso dizer em nome do Grupo Parlamentar do PSD que acompanhamos com preocupação estas matérias, todas elas relacionadas com a alteração que possa vir a haver nas tabelas de remuneração única. É facto que, neste caso, esta é a primeira iniciativa que existe nesta matéria na área de técnicos superiores juristas e que está aqui nos nossos registros da Assembleia da República, mas existem outras iniciativas que elas, por si só, conduzem ao mesmo objetivo, que é a alteração da tabela de remuneração única. E, por isso, entendemos que estas matérias, claro, logicamente, do PSD as acompanha com preocupação, porque para nós a valorização responsável das carreiras dos trabalhadores da função pública é uma matéria de relevante importância e, por isso, queremos agradecer os contributos que os peticionários, na sua pessoa, aqui nos trouxeram. Muito obrigada. Senhora Deputada. Bom dia. Tornar isto o mais curto possível. Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda. O Bloco de Esquerda foi contra o processo de fusão de carreiras da Lei 12A, que na altura acabou com todas as carreiras especializadas, quer dizer, grande parte das carreiras, e as unificou na carreira de assistente operacional, na carreira de técnico administrativo e de técnico superior. E aquilo que nós temos dito é que o Governo deveria fazer uma avaliação desse processo de fusão de carreiras e abrir uma negociação para perceber que carreiras é que poderiam vir a ser repostas ou que novas carreiras é que poderiam vir a ser criadas, precisamente porque consideramos que há conteúdos funcionais demasiado específicos que, ao não serem considerados do ponto de vista da especificidade da carreira, depois levam a condições de progressão e até de remuneração que são muito desiguais até com o setor privado e que não correspondem às qualificações e à especificidade que é exigida pela carreira. Isso pode acontecer nos técnicos superiores em relação a algumas carreiras, acontece, por exemplo, nos assistentes operacionais em relação aos auxiliares de saúde e aos auxiliares de educação e por aí fora. E, portanto, nossa solução, digamos a isso, a nossa proposta neste sentido é precisamente que o Governo abra esse processo de negociação e que possa ir negociar caso a caso carreiras é que devem ser repostas, e será nesse sentido a nossa proposta para acompanhar a vossa petição. Muito obrigada. Entretanto, eu só queria também, em nome do Partido Socialista, dizer que acrescentar um pouco sobre essa questão. Primeiro agradecer-lhe e dizer-lhe que na realidade a petição está muito clara e pronto, mas também lembrar um pouco de que o Governo tem valorizado a administração pública, não é, os seus trabalhadores,
e através precisamente do descongelamento de carreiras que tem sido feito. E foi preciso nesta primeira fase devolver os rendimentos aos trabalhadores e agora sim pensar na questão das carreiras especiais e o Governo tem, através do Ministério das Finanças, da Secretaria de Estado da Administração Pública, já iniciou na passada legislatura a revisão das carreiras especiais, no sentido de encontrar uma forma mais moderna e, por isso, valorizar os seus trabalhadores, tendo em consideração tudo aquilo que vocês apontam também na vossa petição. Este caminho de revisão de carreiras especiais foi necessário para iniciar o levantamento de todas as situações, daí que a vossa petição também seja um contributo, conforme foi aqui dito, para dar seguimento ao respectivo trabalho, porque depois seguiu-se também já uma fase de propostas, debate e a definição do novo estatuto para as carreiras especiais. Este trabalho é um trabalho demorado, é um trabalho profundo, conversado com os parceiros, nomeadamente com os sindicatos, e por isso ainda não terminou, conforme por isso está ainda a decorrer, estão a decorrer os trabalhos, e por isso encaramos como disse, esta vossa petição também como um contributo para prosseguir o trabalho nesse sentido. Obrigado. Respondendo à senhora deputada sobre essa questão é óbvio que a questão orçamental é importante, sem dúvida, até porque a verdade é que existe os técnicos superiores generalistas e quando se fala em técnico superior jurista não tem que, só por ser licenciado em Direito, tem que passá-lo para jurista. Efetivamente, há pessoas licenciadas em Direito na Administração Pública que não exercem as funções de jurista, são técnicos jornalistas. Pronto, o que eu acho que é importante é realmente rever a carreira técnico superior jurista onde é necessário, porque efetivamente nem toda a gente exerce as questões técnicas na administração pública, não é? O caso, por exemplo, eu falo da experiência própria, na ACT é uma casa inspectiva, os inspectores fazem o levantamento dos autos e inspeções, mas quem tramita os processos, quem os representa em tribunal e quem faz as propostas de decisão são juristas, em que temos uma diferença de vencimento de quase 500 euros, porque irresponsabilidade, se calhar, é quase equiparado a um juiz de instrução, mas há uma discrepância, só porque o facto de serem inspectores já recebem logo mais que um técnico superior jurista. E não achamos correto, e daí esta petição. Posso só fazer uma questãozinha só para... Deu o seu caso pessoal e nota que essa diferença de vencimento é em relação aos inspectores, mas já não é em relação aos outros técnicos superiores que também trabalham na ACT. Clarificando essa situação, aconteceu uma situação muito engraçada e que, de facto, houve uma valorização remuneratória com a consolidação das mobilidades e essas situações todas, e que eu acho muito bem, toda a gente tem direito à sua situação. Só que o Estado banalizou. Porquê? Porque o Estado devia dizer, ok, neste organismo nós precisamos juristas, economistas. Acontece que qualquer funcionário que tinha uma licenciatura acabou por ser ingressado na carreira técnico superior, mas continua com funções administrativas. A questão é que foi valorizado um assistente técnico, neste momento está a receber 1.201 como um técnico superior. Porquê? Porque, no fundo, tinha licenciatura, reconheceram a licenciatura, mas não deixaram de estar a exercer as funções de assistente técnico. E eles também não querem exercer as funções de jurista, não é? Porque também não querem ter essa responsabilidade. E isso eu noto no meu organismo como noto noutros. E a questão é que realmente, em complexidade técnica, depois não há mesmo técnicos, porque depois há um problema grande que de facto ocupam o quadro com os técnicos superiores que não interessa para aquele organismo, se calhar para outros sim, não é? Porque se calhar um professor de História no Ministério da Cultura faz jeito, mas se calhar no Ministério do Trabalho não faz. Pronto, e há esse problema, que é a minha opinião só, mas eu só vim cá só para... Faz favor, Sra. Deputada.
Nós percebemos, é claro que a vossa petição até é bastante clara nesse propósito, que é, e daí eu ter referido, a questão da dignidade da função e de quem trabalha na administração pública, que tem a ver com o facto de que, e percebi isso daquilo que, mas corrija-me se e algo acrescente ou dê o contributo que entender por necessário. Do vosso ponto de vista, aquilo que para vocês é importante, e daí eu ter me remetido à alteração da tabela de remuneração, é, de alguma forma, tratar de forma diferente aquilo que é diferente e não colocar tudo no mesmo saco, todos os técnicos superiores, independentemente das funções que eles efetivamente desempenhem e do seu grau de responsabilidade. E daí também, por essa via, haver uma dignificação daquilo que é o trabalhador da função pública e da sua função enquanto membro efetivo de um corpo grande que trabalha para todos os portugueses, não é? E que contribui para esse propósito. E eu entendi dessa forma. No entanto, também parece-me que é algo que deve ser aqui também registado, que é o facto de que, pelo facto de a vossa carreira não estar, ou melhor, a função e a missão daquilo que é a definição da vossa carreira na administração pública, dever ser mais clarificada para que permita que, mesmo dentro da mesma carreira, possa haver alguma diferenciação naquilo que são as vossas áreas de atuação, correto? Ou seja, se eu bem percebi pelo corpo da petição, era importante para vocês, não é, peticionários, ou não, pergunto, haver essa diferenciação, por exemplo, um jurista que trabalhe numa autarquia, poder ele próprio representar a autarquia e não num processo que decorre, numa ação que decorre em tribunal ou não, ou se apenas deverá se manter conforme está numa lógica de acompanhamento do processo dentro daquilo que é o seu organismo de administração local. Pergunto eu. Fez uma questão pertinente. Eu acho e concordo consigo que o jurista efetivamente deve representar a autarquia local junto dos tribunais e do que for competente. É óbvio que às vezes é preciso fazer cativações fora, porque um jurista não consegue dar respostas imediatas e às vezes é preciso criar e consultar escritórios de advogados, sociedades, que isso é importante. Mas eu acho que sim, que a base é importante, é essa, já que temos já que vamos exigir a um técnico superior essa especificação, acho que também poderá representar em tribunal as situações. Uma correção. Eu quis colocar uma pergunta, não é a minha posição, portanto, estamos a ouvir, portanto, é uma questão de avaliação relativamente às duas faces da moeda, como se costuma dizer, portanto, estamos a ouvir aqui os contributos, mas por isso queria corrigir aqui esta questão. Muito obrigada. Muito obrigada. Não há mais questões a colocar, estamos esclarecidas. Então, se pela nossa parte nada mais a acrescentar, agradecer-lhe mais uma vez o facto de cá chegar e muito obrigada por tudo.